Meu nome é Lucas e eu tenho 8 anos. Vou contar uma história que aconteceu comigo, com minha mãe e meu pai. É uma história verdadeira e eu preciso contar porque, às vezes, quando você é criança, os adultos acham que você não entende nada. Mas eu entendo. Eu sempre entendi. Minha mãe se chama Érica. Ela trabalha numa loja de roupas no centro da cidade e sempre chega em casa cansada, mas com um sorriso para mim. Ela tem um jeito calmo de fazer as coisas que, sabe? Quando ela cozinha, parece que está dançando pela cozinha. E quando ela me ajuda com o dever de casa, ela senta do meu lado e explica com paciência, mesmo quando eu erro a mesma conta 3 vezes seguidas. Meu pai se chama Mário. Ele trabalha com vendas de carros. Ele sempre foi diferente da minha mãe. Meu pai fala alto, ri alto e, quando está em casa, parece que a casa inteira precisa girar em volta dele. Eu lembro que, quando era menor, eu achava isso legal. Meu pai parecia importante. Mas as coisas começaram a mudar quando eu tinha 7 anos. Foi devagar, sabe? Não foi de uma hora para outra. Foi como quando você vai adoecendo aos poucos e só percebe que está doente quando a febre já está alta. Eu tinha um caderno azul que ganhei da minha avó, a mãe da minha mãe. Era um caderno simples, com capa dura azul claro e folhas brancas. Minha avó tinha escrito na primeira página: para o Lucas escrever suas histórias. Eu adorava aquele caderno. Levava para todos os lugares. Escrevia coisas que via, coisas que pensava, desenhos também. Era meu tesouro. Lembro do dia em que tudo ficou diferente pela primeira vez. Era um sábado. Minha mãe estava na cozinha fazendo almoço. Eu estava na sala desenhando no meu caderno azul. Meu pai chegou de algum lugar, não sei de onde, e foi direto para para a cozinha. Eu escutei a voz dele. Érica, você não vai acreditar. Aquele cliente que eu estava esperando há meses finalmente vai fechar negócio. Minha mãe respondeu com aquela voz suave dela. Que bom, Mário. Estou feliz por você. Só que bom, você não entende o que isso significa? Isso pode mudar tudo para a gente. Eu entendo, sim, é ótimo mesmo. Teve um silêncio. Depois meu pai falou, e a voz dele estava diferente, mais fria. Você nunca se empolga com nada que eu faço, não é? Sempre essa sua frieza. Mário, eu disse que estou feliz. O que mais você quer que eu diga? Nada, esquece. Ele saiu da cozinha e passou por mim sem me olhar. Subiu as escadas para o quarto. Eu fiquei olhando para o meu caderno, mas não conseguia mais desenhar. Tinha algo estranho no ar, uma sensação ruim que eu não sabia nomear. Minha mãe saiu da cozinha com os olhos vermelhos. Ela viu que eu estava olhando e forçou um sorriso. Lucas, o almoço já está quase pronto. Você pode lavar as mãos? Eu fui, mas não parei de pensar naquilo. As semanas foram passando e eu comecei a notar mais coisas. Meu pai começou a chegar tarde em casa. Minha mãe fazia jantar e esperava. Às vezes ele chegava às 9 da noite, às vezes às 10. Sempre com a mesma desculpa: trabalho, clientes, reuniões. Minha mãe nunca reclamava. Ela apenas esquentava a comida para ele e ficava ali na cozinha enquanto ele comia. Às vezes eu descia para beber água e via os dois em silêncio. Ele mexendo no celular, ela olhando para o nada. Uma noite, era uma quinta-feira, eu lembro porque no dia seguinte tinha prova de matemática, eu acordei com um barulho de vozes. Olhei para o relógio do meu quarto. Era 1 hora da manhã. Levantei devagar e fui até a porta. Deixei ela entreaberta para escutar. Você acha que eu sou idiota, Mário? Era a voz da minha mãe, mas não parecia a voz dela. Estava trêmula. Do que você está falando, Érica? Estou cansado. Trabalhei o dia inteiro. Eu vi as mensagens no seu celular. Você esqueceu aberto na mesa. Silêncio. Quem é ela? Você está inventando coisas. Está paranoica. Mário, eu vi. Tinha conversas, tinha coisas que não dá para negar. Érica, você está cansada, trabalhando demais naquela loja. Está vendo coisas que não existem. Não minta para mim. Por favor, não minta. Você sabe qual é o seu problema, Érica? Você não confia em ninguém. Você sempre foi assim, insegura, carente. Eu fico até tarde trabalhando, construindo um futuro para essa família.
E você me acusa dessas coisas absurdas. Eu vi as mensagens, Mário. Que mensagens? Mensagens de trabalho? De clientes? Você está delirando. Teve um silêncio longo. Depois eu escutei soluços. Minha mãe estava chorando. Vê se cresce, Érica. Amadurece. Nem toda mulher é tão insegura quanto você. Eu ouvi passos e corri para uma boa cama. Fingi que estava dormindo. Meu coração batia tão forte que eu achei que ele ia pular para fora do peito. Fiquei deitado com os olhos fechados, mas não consegui dormir o resto da noite. No dia seguinte, minha mãe tinha os olhos inchados. Ela fez café da manhã como sempre, me ajudou a arrumar a mochila, me levou para a escola, mas o sorriso não estava mais lá. Era como se ela tivesse colocado uma máscara e esquecido de desenhar a boca. Meu pai desceu para tomar café quando eu já estava saindo. Ele estava de bom humor, assobiando, mexendo no celular. Bom dia, campeão! Vai arrasar na prova hoje. Eu não respondi, apenas acenei com a cabeça. Na escola não consegui me concentrar. A professora perguntou se eu estava bem e eu disse que sim. Mas não estava. Eu ficava pensando na minha mãe chorando, na voz do meu pai dizendo aquelas coisas. Quando voltei para casa, encontrei minha mãe sentada na cozinha com uma xícara de chá na mão. Ela olhava para a parede, só olhava. Mãe? Ela se virou para mim e tentou sorrir. Oi, amor, como foi a prova? Foi bem, mãe. Você está bem? Estou sim. Por que você pergunta? Você parece triste. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e veio até mim. Me abraçou forte, tão forte que eu quase não conseguia respirar. Eu te amo muito, Lucas. Você sabe disso, não sabe? Eu sei, mãe. Eu também te amo. Ela me soltou e limpou os olhos. Vai fazer seu dever de casa, depois a gente janta. Eu fui para o meu quarto, mas não fiz o dever. Peguei meu caderno azul e comecei a escrever. Escrevi tudo o que tinha escutado na noite anterior. Não sei por que fiz isso. Talvez porque eu precisasse colocar para fora, precisasse entender o que estava acontecendo. As coisas foram piorando. Meu pai começou a sair nos fins de semana. Dizia que tinha compromissos, eventos da empresa, reuniões importantes. Minha mãe não falava nada, apenas concordava com a cabeça. Mas eu via. Via ela olhando para ele com aqueles olhos tristes, aqueles olhos que pediam alguma coisa que eu não sabia o que era. Um domingo, meu pai não estava em casa. Eu e minha mãe fomos ao parque. Ela sentou no banco enquanto eu brincava. Quando voltei, ela estava com o celular na mão, olhando para a tela. As lágrimas caíam silenciosas pelo rosto dela. Mãe, por que você está chorando? Ela limpou o rosto rápido. Não é nada, humor. Só um filme bobo que eu vi. Mas eu sabia que não era filme nenhum. Naquela noite, quando meu pai chegou, tarde como sempre, eu desci para beber água. Eles estavam na cozinha, eu fiquei escondido no corredor. Ela é muito melhor que você em tudo, Érica. Mais bonita, mais inteligente, mais interessante. Você só sabe ficar em casa reclamando e cuidando de criança. Mário, por favor, não fala assim. Falo sim. Você precisa ouvir a verdade. Olha para você. Olha o que você virou. Uma mulher apagada, sem graça, sem vida. Eu cuido do nosso filho, da nossa casa, trabalho o dia inteiro. E ainda assim não consegue ser metade do que ela é. Quem é ela, Mário? Quem? Não interessa quem é. O que interessa é que você não é nada. Você nunca foi. Eu me casei com você por pena, sabia? Porque você estava sozinha, porque ninguém mais te queria. E olha como você me paga. Com desconfiança, com paranoia, com essa sua cara de coitada. Eu escutei um soluço abafado. Quis sair dali. Quis ir até a cozinha e gritar com meu pai. Mas meu corpo não obedecia. Fiquei congelado no corredor. Eu quero o divórcio, Érica. Silêncio. E quero a guarda do Lucas. O quê? Mário, você não pode... Posso sim. Eu tenho dinheiro, tenho recursos. Você é apenas uma vendedora de loja que mal consegue pagar as próprias contas. Que juiz vai dar a guarda para você?
Eu vou tirar o Lucas de você e não vai ter nada que você possa fazer. Você não pode fazer isso comigo. Lucas precisa de mim. Lucas precisa de um pai que possa dar uma vida melhor para ele, não de uma mãe fracassada. Eu subi correndo para o meu quarto. Entrei debaixo do cobertor e chorei. Chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro. Não queria deixar minha mãe. Não queria. Mas eu tinha 8 anos. O que eu poderia fazer? Na manhã seguinte, tudo estava diferente. Meu pai estava sentado na mesa, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe fazia o café com os olhos baixos, com as mãos tremendo. Bom dia, campeão. Vem cá sentar com o papai. Eu sentei, mas não olhei para ele. Lucas, o papai e a mamãe precisam conversar uma coisa com você. Olhei para minha mãe. Ela estava de costas, mexendo na panela. O papai e a mamãe vão se separar. Você sabe o que isso significa? Acenei com a cabeça. Significa que a mamãe vai morar em um lugar e o papai em outro. E você, campeão, vai escolher com quem quer ficar. Minha mãe se virou. Os olhos dela estavam desesperados. Mário, ele não precisa escolher agora. Ele é uma criança. Precisa sim. Lucas já é grande, já sabe o que quer. Não é, filho? Eu não respondi. Lucas, me olha aqui. Com quem você quer ficar? Com o papai ou com a mamãe? Olhei para minha mãe. Ela estava segurando a colher tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. Com os dois. Não dá para ser com os dois, campeão. Você precisa escolher. Não quero escolher. Lucas, pensa bem. Com o papai você vai ter uma casa maior, vai poder ter o videogame que você quer, vai poder ir em viagens legais. Com a mamãe você vai ficar nesse apartamento pequeno, sem nada. O que você prefere? Minha mãe soltou a colher. Ela fez um barulho alto quando bateu no chão. Mário, para com isso. Você não pode fazer isso com ele. Estou apenas deixando ele escolher, Érica. Ou você não quer que nosso filho tenha escolha? Eu levantei da mesa e corri para o meu quarto. Fechei a porta e peguei meu caderno azul. Comecei a escrever tudo de novo. Cada palavra que meu pai tinha dito. Cada olhar da minha mãe. Eu escrevia e chorava. Escrevia e chorava. Os dias foram passando e a situação foi ficando pior. Meu pai começou a fazer coisas estranhas. Ele me buscava na escola mesmo sem estar no dia dele. Levava para tomar sorvete, comprava brinquedos, me levava em lugares legais e sempre, sempre falava mal da minha mãe. Sua mãe não tem dinheiro para te dar essas coisas, Lucas. Só o papai pode. Sua mãe está sempre cansada, sempre triste. Ela não tem tempo para você. Você vai ser muito mais feliz morando comigo, filho. Eu prometo. Eu escutava tudo e não falava nada. Mas no meu caderno azul eu escrevia. Escrevia tudo. Um dia meu pai me levou para conhecer a casa dele. Era grande, bonita, com um quarto enorme que ele disse que seria meu. Viu, campeão? Aqui você vai ter tudo o que quiser. Vai ter seu próprio banheiro, sua própria televisão. Não vai ser legal? Eu olhei para tudo aquilo e não senti nada. Não era minha casa. Não era onde minha mãe estava. Quando você vier morar aqui, eu vou comprar aquele videogame que você quer. O que você acha? Legal. Mas não era legal. Nada era legal. Quando voltei para casa naquela noite, minha mãe estava na cozinha. Ela estava fazendo meu prato preferido, macarrão com molho de tomate e queijo. Quando me viu, ela sorriu, mas era um sorriso triste. Oi, amor. Tudo bem? Tudo. Seu pai te levou em algum lugar legal? Ele me mostrou a casa dele. Vi o corpo dela ficar tenso. E você gostou? Olhei para ela. Olhei para aquela mulher que me gerou, que me criou, que sempre esteve ali para mim. Olhei para os olhos cansados dela, para as mãos que tremiam um pouco enquanto segurava o garfo. Não. Ela deixou escapar um suspiro como se estivesse prendendo a respiração. Por quê? Porque você não estava lá.
Ela começou a chorar. Veio até mim e me abraçou tão forte que eu pensei que ela nunca mais ia me soltar. Eu te amo tanto, Lucas. Tanto. Se eu te perder, eu não sei o que vou fazer. Você não vai me perder, mãe. Eu não quero morar com o papai. Eu quero ficar com você. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas. Pode ser que você não tenha escolha, Samor. Seu pai tem dinheiro, tem advogados. Eu sou só eu. Só uma mulher que trabalha numa loja e mora num apartamento alugado. Mas você é minha mãe. E você é tudo para mim. Tudo. Naquela noite, depois que minha mãe dormiu, eu peguei meu caderno azul e li tudo o que tinha escrito. Eram semanas e semanas de anotações. Conversas, brigas, coisas que meu pai dizia para mim, coisas que ele falava para minha mãe. Tudo estava ali. Foi quando eu tive a ideia. No dia seguinte, pedi para minha mãe me levar na casa da minha avó. Ela estranhou porque era dia de semana, mas me levou. Minha avó ficou feliz de me ver. Lucas, que surpresa boa! Vem cá dar um abraço na vovó. Eu abracei ela e, quando minha mãe foi ao banheiro, eu contei tudo. Contei sobre as brigas, sobre o que meu pai falava, sobre a separação. Minha avó me escutou com atenção, com o rosto cada vez mais sério. Lucas, isso é muito grave. Sua mãe sabe de tudo isso que você está me contando? Ela sabe algumas coisas, mas tem muita coisa que eu escuto e ela não sabe. E você anotou tudo? Anotei, vovó. Está tudo no meu caderno. Ela pensou por um momento. Lucas, você sabe o que é um gravador? Sei. É aquela coisa que grava a voz das pessoas. Isso mesmo. Eu tenho um aqui. É pequenininho. Você poderia usar ele para gravar as conversas do seu pai. Seria uma prova do que ele está fazendo. Olhei para minha avó com os olhos arregalados. Mas isso não é errado, vovó? Filho, o que é errado é alguém manipular uma criança contra a própria mãe. O que é errado é alguém mentir e fazer chantagem emocional. Você estaria apenas documentando a verdade. Ela foi até o quarto e voltou com um gravador pequeno do tamanho de um chaveiro. É só apertar esse botão aqui que ele começa a gravar. Guarda ele no seu bolso quando seu pai falar com você. Mas cuidado, não deixe ele ver. Peguei o gravador e guardei no bolso da calça. Obrigado, vovó. Não tem que agradecer, meu amor. A vovó só quer ver a justiça sendo feita. Sua mãe não merece o que está passando. Quando voltei para casa, minha mãe percebeu que eu estava diferente. Aconteceu alguma coisa na casa da vovó? Não, mãe. Ela só me deu uns biscoitos. Ela sorriu e beijou minha testa. Nos dias seguintes, eu comecei a gravar. Toda vez que meu pai vinha falar comigo sozinho, toda vez que ele dizia alguma coisa sobre minha mãe, eu apertava o botão do gravador no meu bolso. Ele nunca desconfiou. Uma sexta-feira à noite, meu pai chegou em casa e me chamou para conversar no meu quarto. Minha mãe estava na cozinha. Ele fechou a porta. Lucas, papai quer conversar uma coisa importante com você. Apertei o botão do gravador. O que é, pai? Na semana que vem, nós vamos ao tribunal. Você sabe o que é um tribunal? É onde tem juiz. Isso mesmo, campeão. E lá o juiz vai perguntar com quem você quer morar. Com o papai ou com a mamãe? Eu já disse que quero morar com os dois. Lucas, isso não é possível. Você precisa escolher. E papai precisa que você escolha ficar comigo, entende? Por quê? Porque o papai pode te dar uma vida muito melhor. Porque sua mãe não tem condições de cuidar de você direito. A mamãe cuida bem de mim. Ele suspirou, impaciente. Lucas, você é muito novo para entender essas coisas. Mas a verdade é que sua mãe é uma pessoa doente. Ela tem problemas. Ela inventa coisas, ela fica triste sem motivo, ela não consegue te dar a atenção que você merece. Isso não é verdade. É sim. E se você ficar com ela, você vai sofrer. Você vai crescer infeliz, sem estrutura, sem nada. É isso que você quer? Não. Então você precisa dizer para o juiz que quer morar com o papai.
Tudo bem? Fiquei em silêncio. Lucas, me olha aqui. Se você não fizer isso, o papai vai ficar muito triste. Muito decepcionado com você. Você quer decepcionar o papai? Não quero. Então vai fazer o que eu estou pedindo? Olhei para ele. Olhei para aquele homem que deveria me proteger, me amar, me ensinar o que é certo. E tudo o que eu via era alguém tentando me usar. Eu vou fazer o que é certo, pai. Ele sorriu. Ótimo. Sabia que podia contar com você, campeão. Ele saiu do quarto e eu desliguei o gravador. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. No sábado, meu pai me levou para um shopping. Comprou várias coisas para mim. Roupas novas, tênis novo, um monte de brinquedos. Enquanto andávamos pelo shopping, ele foi falando. Viu como é bom ter dinheiro, Lucas? Você pode ter tudo o que quiser. Sua mãe nunca vai poder te dar isso. Ela mal consegue pagar o aluguel. Apertei o botão do gravador. Quando você vier morar comigo, vai ter tudo isso e muito mais. Vai ter a melhor escola, os melhores brinquedos, as melhores roupas. Sua mãe só vai poder te oferecer mediocridade. O que é mediocridade, pai? É ser sem graça, sem nada de especial. É ser como sua mãe. Engoli seco. Queria gritar com ele, queria jogar todas aquelas sacolas no chão e ir embora. Mas não fiz nada. Apenas continuei gravando. À noite, quando voltamos para casa, minha mãe estava na sala. Ela viu todas as sacolas e seus olhos ficaram tristes. Mário, você não precisava comprar tudo isso. Precisava sim. Nosso filho merece. Coisa que você nunca conseguiu dar para ele. Ela não respondeu. Apenas baixou os olhos. No domingo, quando meu pai saiu, minha mãe se sentou comigo no sofá. Lucas, eu preciso te falar uma coisa. O que é, mãe? Semana que vem vai ter uma audiência no tribunal. Você vai ter que ir lá. Eu sei, o pai me contou. E você sabe o que vai acontecer lá? O juiz vai perguntar com quem eu quero morar. Ela respirou fundo. E você já pensou no que vai responder? Olhei para ela. Para aquela mulher que dormia pouco para poder trabalhar, que fazia meu prato preferido mesmo quando estava cansada, que me ajudava com o dever de casa mesmo depois de um dia inteiro em pé na loja. Já pensei, mãe. E o que você decidiu? Decidi que vou falar a verdade. Ela me abraçou e ficamos assim por um longo tempo, em silêncio, apenas nos abraçando. A semana passou devagar. Cada dia parecia ter 100 horas. Meu pai continuava me enchendo de presentes, me levando em lugares caros, me dizendo como a vida seria melhor com ele. E eu continuava gravando tudo. Na quinta-feira, véspera da audiência, meu pai entrou no meu quarto de novo. Era tarde da noite. Lucas, amanhã é o dia. Você está preparado? Estou. Você vai dizer que quer morar comigo, certo? Eu vou dizer o que eu acho certo. Ele franziu a testa. Lucas, não brinque comigo. Você sabe o que eu estou esperando de você. Sei. Se você me decepcionar amanhã, Lucas, você vai se arrepender, entendeu? Senti meu coração bater mais rápido, mas mantive a voz firme. Entendi, pai. Ótimo, agora dorme. Amanhã vai ser um dia importante. Quando ele saiu, eu peguei o gravador e ouvi tudo de novo. Horas e horas de gravações. Meu pai manipulando, meu pai mentindo, meu pai tentando me virar contra minha mãe. Na sexta-feira de manhã, acordei cedo. Minha mãe já estava pronta. Ela estava com um vestido simples e os cabelos presos. Parecia cansada, mas tentava sorrir para mim. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Mais ou menos. Eu também. Vem cá tomar café. Sentamos na mesa da cozinha. Nenhum de nós comeu muito. Meu pai apareceu já arrumado, de terno, com uma pasta na mão. Vamos logo, não podemos nos atrasar. No caminho para o tribunal, ninguém falou nada. Eu segurava meu caderno azul e o gravador no bolso da calça. Minha mãe olhava pela janela com as mãos entrelaçadas no colo.
Meu pai dirigia concentrado, mexendo no celular nos semáforos. Quando chegamos, tinha muita gente. Advogados de terno, pessoas chorando, crianças correndo pelos corredores. Fomos para uma sala de espera. Tinha cadeiras de plástico azul e um bebedouro no canto. Minha mãe sentou do meu lado. Meu pai ficou de pé, mexendo no celular. Depois de um tempo, chegou uma mulher com uma pasta. Família de Lucas. Sim, respondeu meu pai. Podem entrar. A doutora juíza já está esperando. Entramos numa sala grande. Tinha uma mesa alta na frente, onde estava sentada uma senhora de cabelos grisalhos e óculos. Ela usava aquela roupa preta de juiz. Tinha outras pessoas na sala também. Dois advogados, uma mulher com um computador, um homem de uniforme na porta. Bom dia, podem sentar. Sentamos nas cadeiras na frente da mesa. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que todo mundo ia ouvir. A juíza olhou para uns papéis e depois olhou para nós. Estamos aqui hoje para definir a guarda do menor Lucas, 8 anos de idade. Os pais, Mário e Érica, estão em processo de divórcio e não chegaram a um acordo sobre com quem a criança ficará. Ela olhou para meu pai. Senhor Mário, o senhor requer a guarda total do seu filho, correto? Sim, meritíssima. Eu tenho melhores condições financeiras para cuidar dele. Tenho uma casa própria, um trabalho estável, posso oferecer educação de qualidade e tudo mais que ele precisar. E a senhora Érica? Minha mãe engoliu seco antes de falar. Meritíssima! Eu sei que não tenho tanto dinheiro quanto meu ex-marido, mas eu sou a mãe do Lucas. Eu sempre cuidei dele. Sempre estive presente. Ele precisa de mim. A juíza acenou com a cabeça. Entendo. Senhor Mário, o senhor tem algo mais a declarar? Meu pai se levantou. Ele parecia confiante, como sempre. Meritíssima, eu gostaria de dizer que meu filho quer viver comigo. Ele mesmo me disse isso várias vezes. A juíza se virou para mim. Lucas, querido, é verdade? Todos os olhos se viraram para mim. Minha mãe estava me olhando com aqueles olhos cheios de medo. Meu pai estava me olhando com um sorriso de canto de boca, como se tivesse certeza do que eu ia dizer. Levantei devagar da cadeira. Minha perna estava meio bamba, mas eu não podia fraquejar agora. Tirei o gravador do bolso. Minha mão tremia um pouco, mas eu segurei firme. Meritíssima, posso tocar uma gravação de ontem à noite? A sala ficou em silêncio. Meu pai se levantou de repente. O que é isso? O que você está fazendo, Lucas? A juíza bateu com um martelinho na mesa. Silêncio! Lucas, você pode tocar a gravação. Apertei o botão do play. A voz do meu pai saiu do aparelho, alta e clara. Lucas, amanhã é o dia. Você está preparado? Estou. Você vai dizer que quer morar comigo, certo? Eu vou dizer o que eu acho certo. Lucas, não brinque comigo. Você sabe o que eu estou esperando de você. Sei. Se você me decepcionar amanhã, Lucas, você vai se arrepender, entendeu? Entendi, pai. Desliguei o gravador. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir minha própria respiração. A juíza tirou os óculos e olhou para meu pai. Senhor Mário, o senhor ameaçou seu filho? Meu pai estava pálido. Não foi uma ameaça meritíssima. Foi só uma conversa. Uma conversa onde o senhor diz que a criança vai se arrepender se não fizer o que o senhor quer? Isso me parece coação. Meritíssima, eu... Senhor Mário, sente-se. Lucas, você tem mais gravações? Tenho, meritíssima. Tenho gravações de várias conversas. E também tenho um caderno onde anotei tudo o que aconteceu nos últimos meses. Mostrei o caderno azul. A juíza estendeu a mão. Posso ver? Entreguei o caderno para ela. Ela começou a ler. Virou página após página, e a cada página que virava, o rosto dela ficava mais sério. Minha mãe estava chorando em silêncio. Meu pai estava com a cabeça baixa. Depois de longos minutos, a juíza fechou o caderno e me olhou. Lucas,
Você é uma criança muito corajosa e muito inteligente. Você documentou tudo isso sozinho? Minha avó me ajudou com o gravador, mas o caderno foi eu que escrevi. Ela assentiu. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda com toda a honestidade, sem medo de nada. Com quem você quer morar? Com seu pai ou com sua mãe? Olhei para minha mãe. Ela estava com as mãos no rosto, chorando. Olhei para meu pai. Ele não olhava para mim. Quero morar com minha mãe, meritíssima. Minha mãe soltou um soluço alto. A juíza bateu com o martelo de novo. Ordem na sala. Lucas, por que você quer morar com sua mãe? Porque ela me ama de verdade. Porque ela sempre cuidou de mim. Porque ela nunca tentou me usar. Porque quando ela fala que me ama, eu sinto que é verdade. Meu pai só quer me ter para machucar minha mãe. Ele não se importa comigo. Ele se importa em ganhar. A juíza ficou em silêncio por um momento. Senhor Mário, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Meu pai levantou. A voz dele estava diferente, trêmula. Meritíssima, eu amo meu filho. Eu só queria o melhor para ele. O senhor queria o melhor para ele ou queria usar ele contra a ex-esposa? Porque pelas gravações e pelos relatos desse caderno, é muito claro que o senhor estava manipulando psicologicamente-o. O senhor falava mal da mãe dele, fazia chantagem emocional e até ameaçava a criança. Eu nunca ameacei. Eu ouvi a gravação com meus próprios ouvidos, senhor Mário. O senhor disse que ele ia se arrepender se não fizesse o que o senhor queria. Se isso não é ameaça, eu não sei o que é. Ela se virou para a mulher do computador. Registre que a guarda total fica com a mãe, Érica. O pai, Mário, terá direito a visitas supervisionadas uma vez por mês, até que seja comprovado que não há mais risco de manipulação psicológica. Além disso, determino que o senhor Mário arque com a pensão alimentícia no valor que será definido posteriormente, e também com as despesas de acompanhamento psicológico para a criança, que deverá ser iniciado imediatamente. Ela bateu o martelo. A audiência está encerrada. Minha mãe se levantou e veio correndo até mim. Me abraçou tão forte que eu achei que ia sumir dentro dos braços dela. Ela chorava e ria ao mesmo tempo. Meu filho, meu filho, meu filho. Olhei para o lado e vi meu pai. Ele estava de pé, parado no meio da sala, olhando para nós. O rosto dele estava vazio. Ele pegou a pasta e saiu, sem falar nada. A juíza desceu da mesa e veio até nós. Lucas, você é um menino muito especial. Cuida bem da sua mãe, está bem? Vou cuidar sim, meritíssima. Ela sorriu e tocou no meu ombro. Vocês estão liberados para ir. Saímos do tribunal. Lá fora, o sol estava brilhando. Minha mãe me segurava pela mão, apertando forte, como se tivesse medo que eu fosse desaparecer. Minha avó estava esperando na saída. Quando nos viu, ela veio correndo e nos abraçou. E então? O que aconteceu? A juíza deu a guarda para mim, mãe. Total. Minha avó começou a chorar também. Graças a Deus. Graças a Deus. Fomos para a casa de táxi. No caminho, minha mãe não parava de me olhar e de me beijar a testa. Você salvou a gente, Lucas. Você foi tão corajoso. Eu só falei a verdade, mãe. Mas nem toda criança teria coragem de fazer o que você fez. Você enfrentou seu pai. Você enfrentou tudo. Quando chegamos em casa, minha mãe fez meu prato preferido de novo. Macarrão com molho de tomate e queijo. Comemos os três na mesinha da cozinha. Eu, ela e minha avó. Rimos, conversamos, choramos um pouco mais. À noite, quando já estava no pijama, fui até o quarto da minha mãe. Ela estava sentada na cama, olhando para a janela. Mãe? Oi, amor. Já vai dormir? Já, mas eu queria te dar uma coisa. Entreguei o caderno azul para ela. O que é isso? É o meu caderno. Aquele que a vovó me deu. Está tudo escrito aqui dentro. Tudo o que aconteceu, tudo o que eu senti. Eu quero que você fique com ele.
Ela abriu o caderno e começou a ler. As lágrimas voltaram a cair. Lucas, você escreveu tudo isso? Escrevi, porque eu precisava lembrar. Precisava ter provas. E porque, às vezes, quando a gente escreve as coisas, elas ficam mais claras. Ela me puxou para um abraço. Você é o melhor filho que uma mãe pode ter. O melhor. E você é a melhor mãe que um filho pode ter. Ficamos abraçados até eu começar a cair de sono. Ela me levou para o meu quarto, me cobriu e beijou minha testa. Boa noite, meu amor. Sonhe com coisas boas. Boa noite, mãe. Ela apagou a luz e fechou a porta devagar. Deitado no escuro, pensei em tudo o que tinha acontecido. Pensei nas semanas de medo, de angústia, de não saber o que ia acontecer. Pensei em todos os momentos que vi minha mãe chorando, em todas as vezes que meu pai tentou me manipular. Mas pensei também no que tinha feito. Pensei em como tinha sido forte, em como não deixei que ele me usasse. Pensei em como salvei minha mãe e salvei a mim mesmo. E pela primeira vez em muito tempo, consegui dormir em paz. Os meses foram passando. Minha vida voltou ao normal, ou ao que seria o novo normal. Minha mãe continuou trabalhando na loja, mas agora ela sorria de verdade. Comecei a fazer terapia como a juíza tinha mandado. A psicóloga era legal. Ela me deixava falar sobre tudo e nunca me julgava. Meu pai cumpria as visitas supervisionadas. Uma vez por mês eu ia encontrar com ele num lugar que tinha uma moça observando a gente. Ele tentava conversar, tentava ser legal, mas sempre parecia forçado. Eu respondia com educação, mas sem muito entusiasmo. Não tinha mais raiva dele, mas também não tinha mais aquela vontade de agradar, de ser o filho perfeito que ele queria. Um dia, durante uma dessas visitas, ele tentou pedir desculpas. Lucas, eu sei que fiz coisas erradas. Eu estava confuso, estava passando por problemas. Mas eu quero que você saiba que eu te amo. Olhei para ele e vi um homem diferente. Não era mais aquele pai grande e forte que eu achava que era importante. Era apenas um homem que tinha feito escolhas ruins. Eu sei que você me ama do seu jeito, pai, mas o seu jeito machucou muita gente. Machucou a mãe. Machucou eu. Eu sei e eu sinto muito. Sinto muito, não apaga o que aconteceu, mas eu aceito o seu pedido de desculpas. E eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Porque eu não quero carregar raiva o resto da vida. Ele ficou em silêncio com os olhos marejados. Você cresceu muito, Lucas. Muito mais do que deveria ter crescido. É, eu cresci. Depois desse dia, as visitas continuaram, mas com menos tensão. Meu pai nunca mais tentou me manipular. Talvez porque sabia que não ia funcionar. Talvez porque tinha aprendido alguma coisa. Ou talvez porque a moça que supervisionava estava sempre ali, ouvindo tudo. Na escola, as coisas também melhoraram. Eu tinha ficado mais quieto por um tempo, mas aos poucos voltei a brincar com os amigos, a prestar atenção nas aulas, a ser criança de novo. Um dia, a professora pediu para a gente escrever uma redação sobre alguém que a gente admirava. Muitos meninos escreveram sobre jogadores de futebol, sobre super-heróis. Eu escrevi sobre minha mãe. Escrevi sobre como ela era forte, sobre como ela tinha aguentado tudo e não tinha desistido. Sobre como ela acordava cedo para trabalhar, voltava cansada e ainda fazia jantar para mim com um sorriso no rosto. Sobre como ela era a pessoa mais corajosa que eu conhecia. A professora leu minha redação e depois pediu para falar comigo na hora do intervalo. Lucas, você escreve muito bem, e sua mãe deve ser uma pessoa muito especial. Ela é a melhor pessoa do mundo. Tenho certeza que ela tem muito orgulho de você também. Eu espero que sim. Olha, eu não sei pelo que vocês passaram, mas eu sei reconhecer quando uma criança é forte. E você é muito forte. Sorri para ela. Obrigado, professora. Naquela noite mostrei a redação para minha mãe. Ela leu com atenção e, quando terminou, estava chorando de novo. Mas eram lágrimas boas, lágrimas de felicidade.
Você vai me fazer chorar até secar, Lucas. Desculpa, mãe. Não pede desculpa. Essas são lágrimas boas. Lágrimas de quem está feliz, de quem está orgulhosa. Ela me abraçou e ficamos assim, os dois no sofá, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. No meu aniversário de 9 anos, minha mãe fez uma festinha pequena em casa. Só alguns amigos da escola, minha avó, alguns primos. Nada muito elaborado, mas estava perfeito. Quando fui apagar as velhinhas do bolo, todos cantaram parabéns. Fechei os olhos para fazer um pedido. E sabe o que eu pedi? Pedi para que minha mãe sempre fosse feliz. Pedi para que ela encontrasse alguém que soubesse valorizar ela. Pedi para que nunca mais tivéssemos que passar pelo que passamos. Abri os olhos e soprei as velas de uma vez. Todo mundo bateu palmas. Minha mãe me beijou e sussurrou no meu ouvido: "O que você pediu?" "Não posso contar, senão não se realiza." Ela riu. "Então vamos torcer para que se realize." Naquela noite, depois que todo mundo tinha ido embora e eu estava ajudando minha mãe a guardar as coisas, ela parou e me olhou. "Lucas, tem uma coisa que eu nunca te agradeci direito." "O que, mãe?" "Por você ter me salvado. Por ter sido forte quando eu não conseguia ser. Por ter documentado tudo e ter tido coragem de mostrar para a juíza. Você me salvou, filho. Você salvou a gente." Segurei a mão dela. "Você teria feito o mesmo por mim." "Faria. 1000 vezes. Mas você fez primeiro. E você era apenas uma criança. Uma criança não deveria ter que passar por isso." "Mas eu passei, e está tudo bem agora." Está. Está tudo bem." E estava mesmo. Não era perfeito. Ainda tinha dias difíceis, ainda tinha momentos em que eu lembrava de tudo e ficava triste. Ainda tinha noites que eu acordava com pesadelos. Mas estava tudo bem. Porque eu estava com minha mãe. Porque eu tinha feito a escolha certa. Porque eu tinha sido forte. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo o que aconteceu como uma lição. Uma lição dura, dolorosa, mas uma lição. Aprendi que nem sempre as pessoas são o que parecem ser. Aprendi que amor de verdade não manipula, não chantageia, não machuca. Aprendi que ter dinheiro não te faz ser um pai melhor ou uma pessoa melhor. Aprendi que coragem não é não ter medo, mas fazer o que é certo mesmo com medo. E aprendi, acima de tudo, que minha mãe é a pessoa mais incrível do mundo. Ela que sempre esteve ali, sempre me amou, sempre me protegeu. Ela que sofreu em silêncio para não me preocupar. Ela que nunca desistiu de mim. Às vezes pego meu caderno azul e releio as anotações. É estranho ler aquelas palavras agora, ver tudo escrito ali, tudo documentado. Mas também é bom, porque me lembra de quem eu sou. Me lembra do que eu fui capaz de fazer. Minha mãe me perguntou uma vez se eu me arrependia de ter feito aquilo, de ter gravado as conversas, de ter mostrado para a juíza. Nunca, mãe. Nem por um segundo. Mas você era tão pequeno. Teve que lidar com coisas de adulto. Eu sei, mas se eu não tivesse feito, a gente não estaria aqui agora. A gente não estaria junto. E eu não consigo imaginar minha vida sem você. Ela me abraçou forte, como só ela sabe abraçar. Eu também não consigo imaginar minha vida sem você, meu filho. Você é meu tudo, meu mundo inteiro. Hoje eu tenho 9 anos e meio. Ainda sou criança, ainda gosto de brincar, de jogar videogame, de ver desenho. Mas também carrego dentro de mim uma força que nem toda criança tem. Uma força que veio da dor, do medo, mas que se transformou em algo bom. Porque eu aprendi que às vezes a gente precisa ser forte. Às vezes a gente precisa lutar. Às vezes a gente precisa erguer a voz e falar a verdade. Mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando a gente tem medo. E eu fiz isso. Eu, Lucas, um menino de 8 anos, enfrentei meu próprio pai num tribunal. Mostrei para todo mundo quem ele realmente era. E salvei minha mãe. Salvei a mim mesmo. Não foi fácil.
Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo, tudo valeu a pena. Porque hoje eu sei o que é amor de verdade. Sei o que é ter alguém que te ama incondicionalmente, sem jogos, sem manipulação, sem segundas intenções. Sei o que é ter uma família de verdade. E sei que, não importa o que aconteça no futuro, eu sempre vou ter minha mãe. E ela sempre vai ter a mim. O caderno azul ainda está aqui, guardado na gaveta da minha escrivaninha. Às vezes eu pego ele e escrevo coisas novas. Não mais sobre dor e tristeza, mas sobre coisas boas. Sobre o passeio que fizemos no parque. Sobre a vez que minha mãe tentou fazer um bolo e queimou tudo. Sobre o dia que tirei 10 na prova de português. Porque a vida continua. A vida sempre continua. E agora, finalmente, a nossa vida é boa. É simples, é modesta, mas é nossa. E é cheia de amor. Tem uma frase que minha avó sempre diz: depois da tempestade sempre vem a bonança. Eu não entendia muito bem o que isso significava antes, mas agora eu entendo. A gente passou pela tempestade. Foi uma tempestade forte, que quase nos destruiu. Mas a gente sobreviveu, e agora a gente está na bonança, no momento de paz. Claro que ainda tem dias difíceis. Claro que ainda tem momentos em que eu fico triste, em que eu lembro de tudo e sinto um aperto no peito. Mas esses momentos são cada vez mais raros. E quando eles vêm, eu sei que vou ficar bem. Porque eu tenho minha mãe ao meu lado. Porque eu tenho minha avó. Porque eu tenho pessoas que me amam de verdade. Quanto ao meu pai, ele continua fazendo as visitas supervisionadas. Não sei se ele mudou de verdade ou se está apenas seguindo as ordens da juíza. Não sei se ele entendeu a gravidade do que fez ou se ainda acha que estava certo. E sabe de uma coisa? Não importa mais. Eu fiz minha parte. Eu falei a verdade. Eu mostrei quem ele realmente era. O resto é com ele. Ele que decida que tipo de pessoa quer ser. Eu já decidi que tipo de pessoa eu quero ser. Quero ser como minha mãe. Forte, corajosa, amorosa. Quero ser alguém que faz o que é certo, mesmo quando é difícil. Quero ser alguém em quem as pessoas podem confiar. E um dia, quando eu crescer e tiver meus próprios filhos, vou contar essa história para eles. Vou mostrar o caderno azul. Vou dizer que não importa o que aconteça na vida, eles sempre podem escolher fazer o que é certo. Sempre podem escolher a verdade. Sempre podem escolher o amor. Porque no final é isso que importa. Não o dinheiro, não os brinquedos caros, não a casa grande. O que importa é o amor. O amor verdadeiro, aquele que não pede nada em troca, aquele que não manipula, aquele que está lá nos dias bons e nos dias ruins. E esse amor eu tenho. Tenho no abraço da minha mãe, no sorriso da minha avó, no carinho das pessoas que realmente se importam comigo. Então, sim, minha história é triste. É uma história de dor, de manipulação, de uma criança que teve que crescer rápido demais. Mas também é uma história de coragem, de amor, de vitória. É uma história sobre fazer o que é certo, mesmo quando todo mundo acha que você é pequeno demais para isso. E se tem uma coisa que eu quero que as pessoas saibam, é essa: nunca subestime uma criança. Nunca ache que elas não entendem, que não percebem, que não sabem o que está acontecendo. As crianças veem tudo, sentem tudo, entendem tudo. Eu tinha 8 anos quando tudo isso aconteceu. 8 anos. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Eu via minha mãe sofrendo. Eu ouvia meu pai manipulando. Eu sentia a tensão, o medo, a angústia, e eu fiz alguma coisa a respeito. Não fiquei parado. Não aceitei. Lutei. Do meu jeito, com as ferramentas que eu tinha, mas lutei e ganhei. Não ganhei apenas a guarda, não ganhei apenas o direito de ficar com minha mãe. Ganhei algo muito mais importante. Ganhei a certeza de que eu posso fazer a diferença, de que minha voz importa, de que eu importo. E isso ninguém pode tirar de mim. Nunca.
Então, obrigado por ouvir minha história. Obrigado por ter ficado até aqui. Sei que não é fácil ouvir sobre essas coisas, mas é importante. É importante que as pessoas saibam que isso acontece, que tem crianças passando por isso agora mesmo. E se você conhece alguma criança que está passando por algo parecido, ajude, escute, acredite nela. Porque às vezes, tudo que uma criança precisa é de alguém que acredite nela, que a ouça de verdade. Eu tive sorte. Tive minha avó, tive uma juíza que me escutou, tive minha mãe que sempre esteve do meu lado. Mas nem toda criança tem essa sorte. Então seja essa pessoa para alguém. Seja a pessoa que escuta, que acredita, que ajuda. Porque no final nós somos todos responsáveis uns pelos outros. Somos todos responsáveis por fazer do mundo um lugar melhor, um lugar mais justo, um lugar onde as crianças possam ser crianças. E eu vou continuar lutando por isso. Vou continuar sendo forte. Vou continuar fazendo o que é certo. Porque é isso que heróis fazem. E eu aprendi que qualquer um pode ser um herói. Não precisa ter superpoderes, não precisa usar capa. Precisa apenas ter coragem. Coragem para fazer o que é certo. E eu tenho essa coragem. Sempre tive. Só precisei descobrir isso. Minha história não termina aqui. Eu ainda tenho toda uma vida pela frente. Ainda vou passar por muitas coisas, boas e ruins. Ainda vou chorar, ainda vou rir, ainda vou aprender, ainda vou crescer. Mas uma coisa eu sei: sempre vou ter ao meu lado as pessoas que realmente me amam. E isso faz toda essa diferença. Então, sim, meu nome é Lucas. Tenho 9 anos e meio. E essa é minha história. Uma história verdadeira de uma criança que teve que ser forte quando deveria estar apenas brincando. Uma criança que salvou sua mãe e salvou a si mesmo. E se você está passando por algo parecido, quero que saiba: você não está sozinho. Tem pessoas que vão te escutar, que vão te ajudar, que vão acreditar em você. Você só precisa ter coragem de falar, coragem de contar a verdade. E você tem essa coragem. Eu sei que tem. Porque se eu consegui, com 8 anos enfrentando meu próprio pai, você também consegue. Acredite em você. Seja forte. E nunca, nunca desista. Porque você merece ser feliz. Você merece ser amado. Você merece ter uma família de verdade. E um dia você vai ter, assim como eu tenho agora. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.